Olá, alunos, tudo bem? Mais uma aula do professor Roberto de Geografia e hoje nós vamos aprender um pouco sobre política, as dinâmicas da sociedade e um pouco sobre as tribos urbanas. Como vai ser isso? Então, vem comigo. Bem, alunos, eu quero começar essa aula explicando a questão do conceito da importância do indivíduo, da sociedade e a política nesse meio. Por quê? Em uma sociedade democrática, é importante que as pessoas elas tenham participação dentro dos assuntos comuns, né, à sociedade. Mas como isso acontece? O meio mais comum que nós conhecemos é o voto. Porém, existem outras formas também do indivíduo se manifestar até para exigir os seus direitos e para protestar contra alguns assuntos que a sociedade acredite que não é benéfica para a maioria das pessoas, tá ok? Agora, vamos ver aqui no primeiro slide esse conceito de política, como ele era visto bem antigamente, lá na época do período grego. Vamos lá? O que vem a ser a política, né? A definição para os gregos. A palavra política é derivada do termo políticos, que designava os cidadãos que viviam na polis. A polis era o quê? Era a cidade. Mas também podia representar a sociedade organizada. Esses primeiros conceitos de cidadania, nós podemos ver que era um conceito que era usado pelos gregos que trabalhavam bastante a política, mas era um pouco diferente, tá? Como nos dias de hoje. Por quê? Nem todos eram considerados cidadãos nesse período, né? Apenas os homens livres, né? Aqueles que tinham propriedade, posses, né? Por exemplo, os escravos, os servos, em sua maioria, não eram tidos como cidadãos, tá ok? Porém, como nós podemos entender política nos tempos atuais? Tá ali. A forma mais comum de se pensar a política é justamente a atividade da gestão do Estado do orçamento público. Como assim? Que a gente pode ver ali. Quando pensamos em políticos, a gente pensa em quê? Prefeito, governador, presidente, deputados, senadores, etc. Quando se pensa em política hoje em dia, a gente pensa muito nos cargos públicos, por exemplo, prefeitos, vereadores, deputados, senadores e por aí vai. Porém, é importante salientar que a política ela faz parte de todo o nosso cotidiano, que envolve a questão dos preços, questão educacional, questão ambiental. Você já deve ter ouvido expressões como política ambiental, política educacional. Então, a política ela interfere em praticamente todos os elementos da nossa vida. Mas qual é o problema? Por que muitas pessoas acabam não se interessando por essas questões? Podemos citar, vou usar aqui o caso do Brasil. O meio político, ele há muito tempo, ele vem se envolvendo em escândalos, casos de corrupção, impunidade. Isso acaba afastando as pessoas do interesse político. Vamos ver aqui um próximo slide para ilustrar o que eu estou falando. Vamos lá? Está aí, por exemplo. Né? É muito comum, por exemplo, nessa imagem da esquerda, está lá, né? Lá vai, filho, a sua esperança, a saúde, seu futuro, né? Quer dizer, corrupção é o dinheiro público que é desviado das coisas públicas para algumas pessoas que surrupem esse dinheiro. E aí, a consequência é a sociedade agir como aquelas pessoas ali, tá vendo? Eu odeio política. Porém, pessoal, é importante que as pessoas elas tenham conhecimento de política. Por quê? Porque a política, como eu falei já, né, alguns segundos atrás, ela que envolve todos os aspectos da nossa vida. Só que o problema é que as pessoas que às vezes confundem política com política partidária. Mas como que isso ocorre? É simples. Vamos ver aqui em mais um slide a questão de política e política partidária. Vamos lá? Política é a característica
do homem público, né? E a política partidária é o exercício da política por meio de uma filiação de um determinado partido. Espera aí, professor, eu não entendi muito bem. Vamos lá, vou tentar dar uma breve resumida. Quando eu falo de política, né, políticas públicas, né, política educacional, política ambiental, eu estou falando que a política ela é o meio pelo qual esses assuntos eles são tratados. Tá? Você já ouviu aquele termo, tem que fazer a política da boa vizinhança, que é o quê? Você aprender a conviver com as pessoas à sua volta de diferentes costumes, religiões, diferentes pensamentos. Então, a política, ela também trata com essas questões. Que é exemplo do nosso próprio país, né? Tantos estados com pessoas, culturas, ideologias diferentes. Então, a política, ela deveria ter essa função de suprir, né, essa necessidade de gerir o nosso dinheiro, que é o dinheiro público, né, a fim de trazer para a sociedade, né, trazer de volta esse dinheiro que é injetado no poder público em educação, saúde, saneamento básico, só que muitas vezes isso não acontece. Isso faz com que as pessoas elas acabem se afastando das questões públicas. Com isso, acaba ocorrendo um fenômeno chamado de analfabetismo político, que seria o quê? Seriam as pessoas que, devido a esses fatores que eu falei, escândalos, corrupção, acabam se afastando, né, não querendo se informar sobre a questão pública. Isso é ruim, porque quanto menos pessoas se interessam pelas questões públicas, mais complicado é você tratar das questões da sociedade, porque tudo que nos envolve, seja saúde, educação, saneamento básico e outras questões também políticas, econômicas, bélicas, tudo isso envolve a política, né? É que nós costumamos confundir política com política partidária, mas são, como eu tinha explicado, são coisas distintas. Bem, alunos, eu vou agora trabalhar com vocês o seguinte. Com tudo isso que eu falei, ao longo de certas épocas e décadas, começaram a surgir alguns grupos sociais que nós costumamos chamar de tribos urbanas, né? E dependendo da sua época, né, algumas elas mostram a cultura de uma época ou uma contracultura, que é o quê? É um protesto contra aquele tipo de cultura ou de pensamento que está vigente na sociedade durante esse período específico, tá ok? O primeiro que eu quero mostrar aqui para vocês são os hippies. Os hippies, eles ficaram populares ali basicamente na década de 60 e 70, e eles defendiam a igualdade de direitos, defesa dos animais, fim da guerra do Vietnã e luta contra as armas. Um exemplo de uma sociedade que é politizada são as sociedades que elas se movem na questão ambiental. Vou mostrar aqui esse slide, tá vendo? Manifestações por causas ambientais são exemplos de uma sociedade politizada. Podemos ver aí no slide, né, um grupo de pessoas que estão protestando, fazendo um manifesto sobre uma questão ambiental. Então, eu citei os hippies, né, na questão das tribos urbanas. Que os hippies, que eles foram numa contracultura de uma época que, por exemplo, os Estados Unidos estavam fomentando algumas guerras, e que a mais famosa foi a Guerra do Vietnã. E também a questão da política armamentista, que sempre foi muito comum, né? Nesse período de Primeira, Segunda Guerra Mundial, Guerra Fria, e depois a questão um pouco antes, a questão da Guerra do Vietnã. Então, os hippies, eles
representavam um tipo de tribo que era contra a questão, as políticas públicas da época, visando tanto que essa questão armamentista. Também tinha a questão da igualdade entre homens e as mulheres, maior liberdade na questão de algumas questões que na época eram tabu, questões sexuais, né, etc. O próximo agora, próximo slide, são dois. Temos ali os geeks e os otakus, né? Os geeks, eles são apaixonados pela questão tecnológica, né? Eles usam bastante a questão dos aparelhos eletrônicos, os gadgets, né? Procuram, que às vezes são até autodidatas em aprender a usar esses equipamentos. E a direita temos os otakus, né? Que eles são aqueles apaixonados pela questão da cultura japonesa e asiática em geral. Os geeks, eles meio que representam essa questão atual que a gente vive do uso excessivo dos aparelhos, né? Hoje em dia, nós ficamos 24 horas com smartphone, notebook, aí tem os gadgets, que eu acho assim que se fala, se puder colocar aqui, os gadgets, que são aqueles equipamentos eletrônicos portáteis. Hoje em dia, o que está ficando mais famoso são aqueles smartwatches, né? São aqueles relógios que têm algumas funções de smartphone. E os otakus, eu acho bem bacana que eles representam essa questão da globalização cultural, né? Tanto é que eu vim hoje com uma roupa de otaku, é um cosplay aqui de um anime. Quem estiver vendo, conhece, vai saber de qual anime é. Então, podemos perceber que as tribos urbanas, dependendo do seu período, tempo histórico, elas representam um pensamento da sociedade da sua época ou um contrapensamento. São contra aquele tipo de política, né, pública que está sendo implantada na sociedade. Então, vamos agora ao próximo. Temos aqui a cultura do hip hop e os veganos também. A questão do hip hop é interessante porque ela que iniciou nos Estados Unidos com as comunidades jamaicanas, latinas e afro-americanas que viam na dança e música uma forma de protesto contra as desigualdades sociais e a violência que tinha, né, na época. E os veganos, eles são contra qualquer questão de alimentação com base animal, uso de produtos que têm algum material de origem animal e também contra as experiências científicas em animais. Temos aí mais duas tribos urbanas, né, que representam algumas características distintas de protesto, né, contra algum elemento da sociedade que não está batendo tão bem. Por exemplo, a questão do hip hop, ele envolve mais a questão social, a violência, preconceito contra os pobres, né, que moravam em guetos e viam no hip hop a oportunidade de extravasar aquela violência que eles conviviam dia a dia. Que já os veganos, eles trabalham mais com essa questão do maltrato dos animais, né, questão ambiental, a questão também do consumo consciente. Então, podemos ver que os grupos, eles têm diversas facetas em que cada um trabalha com uma questão da sociedade. Podemos ver questão maltrato dos animais, violência urbana, a questão da cultura asiática no Ocidente e por aí vai. Então, podemos perceber que as tribos urbanas, elas trabalham com vários conceitos que nós vimos no início da aula ligados à política, tá ok? Então, pessoal, como sempre, nós temos um desafio. Falamos bastante hoje sobre questão de política, as tribos urbanas. Vamos agora terminar essa aula com chave de ouro com o nosso desafio. Vamos lá? A política, ela influencia nossa vida em sociedade e está presente em praticamente todos os aspectos da nossa vida. Converse com seu professor, amigos e reflita como que a questão política interfere em nossa vida. Então, pessoal, pense bem como que a política
interfere na questão da educação, nas escolas, nos preços dos produtos do mercado, na questão da segurança, do saneamento básico, em tantas outras questões que envolvem a nossa volta que muitas vezes nem nós percebemos. Então, alunos, vou encerrar a aula de hoje, vou pegar aqui a minha claquete que eu deixei aqui, peraí, não vou embora não, tem que se despedir com a claquete. Então, pessoal, agradeço bastante, tá, vocês estarem aqui. Nos vemos nas próximas aulas. Estudem, se cuidem, acessem o aplicativo e até a próxima.